Guilherme Boulos e o petismo e psolismo de redes sociais simplesmente declararam guerra ao MBL. É exatamente o que vocês estão ouvindo. Logo após Boulos pegar o seu Celtinha para visitar Marta Suplicy e falar que é o candidato dos pobres, montando sua candidatura, ele e sua vice, no metro quadrado mais caro do Brasil, num Celtinha que era pilotado por um segurança, dando o tom do que é uma casca de hipocrisia recheada de grana, basicamente pública, eles viram o seguinte: que tomaram porrada do MBL, que a porrada dói, e aí eles resolveram contra-atacar. Eu vou responder esses ataques, porque basicamente eles estão inundando as redes com mentiras sobre nós, e vou também desmontar o que seria uma estratégia central deles e por que Kim Kataguiri tem chances reais de ser prefeito de São Paulo. O medo de Kim ser candidato vai do Ricardo Nunes ao Guilherme Boulos, algo de muito estranho nos japoneses e sua turma que faz todo mundo ter medo dele. Roda a vinheta. Meus amigos, vou avisando vocês antes de continuar, se inscrevam na revista Valete. Esse aqui é o link pra você ser um assinante da Valete. A Valete desse mês, ela tá pra ser a Valete mais vendida da história, porque ela faz um balanço do governo Lula e do fracasso que é o petismo. A gente já trata do porquê o PT provavelmente não fará outro presidente da República. O esgotamento das ideias dele. Se inscreve, são quase 70 páginas de texto sério escrito pelas grandes mentes da direita brasileira hoje. Ninguém tá fazendo isso. Venha fazer parte, no fim, do clube das pessoas que realmente querem entender o que acontece por trás da máscara do jornalismo. Bora, vem pra Valete. Amigo, o pau tá torando. Toda essa galera do bem que quer restringir a sua liberdade de expressão nas redes sociais mediante a ideia de que eles combatem fake news, estão produzindo fake news pra atacar os adversários políticos que defendem a liberdade das pessoas nas redes. É tudo muito louco, mas de hipocrisia, a gente sabe que a esquerda ela é feita, é recheada, né? E a coisa tá assim. Kim Kataguiri vem reforçando sua pré-candidatura a prefeito de São Paulo, num momento em que o Guilherme Boulos sabe, o Ricardo Nunes sabe, a Tabata Amaral sabe, que o Ricardo Salles não será candidato. O Bolsonaro não apenas já declarou seu apoio ao Ricardo Nunes, como já nomeou, como você tá vendo aí nas notícias, o próximo vice, que era o cara que administrava o CEAGESP. Ou seja, o vice do Ricardo Nunes é nomeado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro fechou com o Ricardo Nunes, fechou o apoio à máquina da prefeitura de São Paulo, então o Ricardo Salles foi largado na chuva. O que eu acho errado. O nome natural deles é o Ricardo Salles. O Ricardo Salles estava pontuando bem para a prefeitura de São Paulo. Posso ter as mil discordâncias que eu tenha com relação a ele, com o bolsonarismo dele, mas o fato é o seguinte: o cara acredita no que defende e seria o candidato da direita bolsonarista. Não há mais Ricardo Salles. Há Ricardo Nunes. E eu não acho que o Bolsonaro vai conseguir migrar o seu eleitor para uma candidatura vazia como o do Ricardo Nunes, que é basicamente um cara do centrão. Então quem resta como nome realmente de direita, como nome realmente esforçado em fazer enfrentamento à esquerda e defender um conjunto de ideias que impõe lei e ordem numa cidade que está completamente caótica? É esse cara aí da foto. Kim Kataguiri vem figurando de 8 a 10% nas pesquisas. Isso no cenário com o Ricardo Salles. A pergunta que eu te faço: sem Ricardo Salles, para quanto Kim vai? O Kim tranquilamente se estabelece com 2 dígitos nas pesquisas para as eleições e em tendência de subida. E é óbvio que isso põe medo no Guilherme Boulos, Tabata Amaral e no Ricardo Nunes. E por que isso põe medo em todas essas figuras? Porque Kim Kataguiri expõe as hipocrisias deles e propõe algo muito diferente que eles não têm como se defender. Guilherme Boulos, ele defende uma espécie de um cartel da pobreza que destrói o centro de São Paulo. Eu tô falando dessas ONGs, Craco Resiste inclusa, tô falando daquele padre imaculado com gostos um tanto quanto peculiares. Então ele não vai enfrentar. O Guilherme Boulos vai agravar o problema. A gente vai ver o espalhamento da Cracolândia por todo o município de São Paulo. E o Kim Kataguiri põe o dedo na ferida e propõe enfrentamento a isso. Só de botar o dedo na ferida e propor esse enfrentamento, o Kim Kataguiri incomoda, porque não há uma resposta objetiva, real e séria às objeções que o Kim faz. Outra coisa, nós de fato temos redes sociais para expor a mentirada do Guilherme Boulos. Então, quando o Boulos foi lá com o seu Celtinha encontrar Marta Suplicy e tal, foi o MBL que mostrou que isso não é uma bizarrice. E por conta disso, é ele, Boulos, que reage mentindo. E eles ligaram as portas, vamos dizer, da sujeira pura e explícita. Dá uma olhada nesse tweet desse petista em rede social. Pai do abusador de ucraniana. Já tá atribuindo que alguém ali é um abusador de ucraniana. Vocês sabem de quem a gente tá falando, né? Ele tá tentando falar que o Arthur é um abusador de ucraniana. Dono de desmanche, que não é desmanche. Ou seja, ele mente, ele tá produzindo fake news e tá tentando se esconder pra se proteger de processo, falando do Arthur sem nominar ele. Aí depois, pai do preguiçoso da UFABC, dono de metalúrgica que posa
muito inteligente, empresa no nome de laranja para não pagar os direitos. Ele tá atribuindo uma prática criminosa, um delito, ao pai do Kim Kataguiri. Ele está falando do Kim Kataguiri e no final, ao nominar o MBL, ele tá falando, obviamente que ele tá falando isso, não adianta ele achar que ele tá disfarçando, porque ele não tá disfarçando, fazendo um post desse. E ele tá atribuindo um crime ali, então ele vai ter que provar na justiça o crime dele. Aliás, ele deveria denunciar, já que ele falou que o pai do Kim Kataguiri fez isso. O que nós temos aí, né, é assim, um tipo de ataque muito virulento. E os ataques ao pai do Kim, que morreu em 2017, eu volto a falar, o pai do Kim morreu em 2017, estão rolando agora. Tem um ataque articulado, envolvendo vários perfis falsos ligados ao petismo e o psolismo, que vão nessa linha. Os caras estão basicamente falando que o pai do Kim era um fraudador disso, que o pai do Kim era um metalúrgico, literalmente um metalúrgico, um operário de metalúrgica, que ascendeu montando uma pequena metalúrgica no interior de São Paulo e que, tal qual todo mundo no setor metalúrgico do Brasil, quebrou na crise que rolou nos anos 2000, 2010. E aí é isso que essa gente, esses parasitas, porque esses caras são parasitas, fazem quando vem alguém que lutou, tentou empreender, tentou contratar e falhou. Trata como se fosse bandido. Veja, bandidos de verdade como o Lula, que esse sim é um operário bandido, eles elegem, tratam como um deus. E pessoas que trabalharam e tentam empreender e são sufocadas pelo Estado brasileiro, bandido. O pai do Kim nunca foi bandido. O pai do Kim foi um lutador e morreu lutando. Diferente dessas pessoas que morrem roubando e morrem defendendo vagabundo. Então eles estão atacando a honra do pai do Kim. Sabe por quê? Porque eles sabem, e o Kim já deu muitas entrevistas, que esse é um tema muito importante pro Kim. A relação que o Kim tem com o pai é uma coisa muito importante. O Kim, ele entrou em depressão e sofreu com depressão durante todos esses anos, desde 2017, por conta da relação dele com o pai dele, por conta de ter perdido o pai dele tão novo. E aí eles atacam o pai do Kim pra afetar o Kim em termos psicológicos. Isso é uma sujeira monumental. É uma gente que joga o jogo mais sujo. E eu sei que isso tá reverberando, inclusive com pessoas que conhecem o Kim pessoalmente. O Guga Noblar, que tenta se comportar como, eu sou um cara boa praça. O caralho, ele tá trabalhando em conjunto com essa rede de difamação e de notícias falsas. O ataque deles tem esse teor psicológico. Eles querem atacar o Kim. Não para aí. Esse mesmo perfil, que é utilizado como perfil fake dos caras, tá divulgando agora que a Amanda pegou o auxílio emergencial porque é uma ladrona. Pessoal, rapidinho, isso é bem urgente, tá? Tô no meio da live aqui e tive que avisar vocês. Esse perfil que fez esses ataques contra a Amanda, especialmente contra a Amanda, olha que engraçado. Ele tá sendo divulgado, bombado agora pela Choquei. E a Choquei não tá divulgando qualquer coisa. Ela tá usando aquela estratégia de pegar um perfil que é político, divulgando piadinhas. Aí ele divulga uma piadinha, cresce o perfil, e o perfil é usado pra fazer ataque a adversários. Então, tem Mind, tem Choquei, a gente vai descobrir muito mais sobre isso ainda. E é muito canalha isso. Eu vou fazer a defesa da Amanda aqui. A Amanda entrou pra MBL em 2021. Em 2020, ela concorreu na chapa do Arthur como vereadora em São Paulo. Em 2020 foi o ano da pandemia. E eu conheci a Amanda lá, como uma moça que tava perdendo o carro pro banco, tava perdendo a casa da mãe, que não conseguia pagar as prestações, e que tinha acabado de fechar o comércio que ela tinha junto com a mãe dela. A Amanda tem como provar tudo isso. A Amanda literalmente me pediu dinheiro. E como o MBL tava em crise financeira, eu mesmo não tinha como pagar. A Amanda pegou, assim como milhares de brasileiros, auxílio emergencial. E eles querem falar que ela tava se aproveitando disso, simplesmente porque a Amanda é branca. Vamos falar a verdade. A Amanda parece uma menina padrão, como essa gente de sexualidade confusa gosta de falar. Ela é uma moça bonita. Portanto, ela não pode ter dificuldades financeiras. A família da Amanda consiste basicamente dela e da mãe dela. O pai nunca viu, nunca deu atenção pra família. E a Amanda lutou pra sobreviver na pandemia como milhares de pessoas. Esses mamadores, porque todo esquerdista é um mamador, em geral, ou ficou pendurado em verbas do partido, ou, como a gente sabe, é basicamente cargo comissionado ou cargo, vamos dizer, concursado, que teve até aumento durante a pandemia. A Amanda é uma pequena empreendedora que se quebrou. E nós defendemos, não há hipocrisia nenhuma no nosso discurso, porque nós defendemos o auxílio. E mais, nós defendíamos à época que fosse recurso para os pequenos empresários. Esses recursos que foram no programa do governo Bolsonaro ficaram parados nos bancos. Aí os bancos usaram isso para se capitalizar e as pequenas empresas quebraram durante a pandemia. É ataque canalha. Eles estão atacando a Amanda, que foi uma das pessoas que mais, vamos dizer, bateram no Boulos, e estão atacando o Kim, que é o nome mais forte para enfrentar o Boulos. E você que é uma pessoa que nos acompanha, tem que ficar alerta porque o jogo sujo começou. Eu vim alertando no ano passado. 2023 foi um ano de fortalecimento e crescimento nosso, mas que a gente não se iluda. 2024 é um ano de luta e ano de jogo sujo. E essa galera tá aí praticando o jogo sujo. Guga Noblar e etc. Porque eu sei o expediente que eles estão fazendo. Eles estão usando esses perfis falsos para ficar mentindo e produzindo conteúdo difamatório na tese de proteção do Boulos. Agora, vocês querem jogar esse jogo? Porque a gente não tem nada a esconder, porque a gente não pratica crime. Agora, a turma deles, sim. Vamos começar a olhar agora os gastos da Samia Bonfim. Vamos começar a olhar os gastos de todo mundo deles ali. E vamos começar a mostrar a coisa errada que existe no universo. Empresa fantasma, emendas estranhas. Vamos abrir aí as portas da esperança. E eu volto a falar, esse jogo só tá começando.
Lembremos, cutucaram lá aquele padre amigo deles, agora no começo do ano, tinha nada a ver com o MBL. Os caras já tinham uma máquina pronta de difamação do MBL na virada do ano, por conta dessa história de padre. O MBL tava quieto. Por que tanto medo do MBL? Por que tanto ataque contra o MBL? Há algo de certo que o MBL tá fazendo pra tanta gente suja tá se unindo pra enfrentar. E o MBL joga assim, limpo porque a gente não tem nada a esconder, maduro porque a gente sabe como bater. Então nós vamos pra cima deles, tô muito tranquilo e tô muito motivado. E alerto vocês, 2024 começou, bem-vindo à guerra desse ano. Esse foi o meu recado, beijo e abraço pra todos vocês.